E aí, viajantes, sejam bem-vindos a mais um Viajando. No vídeo de hoje, nós vamos desmentir todos aqueles estereótipos que vocês têm sobre uma das cidades mais incríveis da Europa. Por isso, o vídeo de hoje é sobre dicas incríveis de Amsterdã. Amsterdã é a capital da Holanda e acho que para muitos que nunca visitaram, é uma cidade cheia de mitos bastante curiosos, né? Por ser uma cidade bastante liberal em relação a coisas polêmicas como a maconha e a prostituição, por exemplo, a gente tem uma sensação de que vai chegar por lá e a cidade vai ser uma grande rave que não acaba mais, tá ligado? Todo mundo, uou! E nós estamos aqui para te contar que não é bem assim. Amsterdã e seus moradores fazem mais um estilo de povo quietinho, que não vê nada demais nessas liberdades. Claro que se Amsterdã ficasse aqui no Brasil, provavelmente seria sim uma rave sem fim, porque BR gosta mesmo de uma festinha, mas imagina essa cidade no meio da Europa, onde tudo é europeu, meio... Um pouco mais chique, né? AP, o legal aqui da Holanda é que o povo, ele é muito liberal, né? Não só a maconha legalizada, como a prostituição, o aborto, o casamento gay, ou seja, uma galera com a cabeça muito aberta e bem legal. Então se tiver a cabeça aberta, você pode vir aqui e se divertir, e se também se não tiver uma cabeça tão aberta assim, você vai se divertir também. Pelo menos aqui é um lugar onde as pessoas não são presas por consumir droga, né? Por consumir a maconha, o que é muito interessante esse modelo. Você não vê gente drogada na rua, gente maluca, não sei, a galera parece até bem careta. Isso, Amsterdã tem uma força histórica enorme e um apreço muito grande pela arte, tendo diversos museus incríveis espalhados pela cidade. Indo de transporte, hospedagem, passando por alimentação e entretenimento, vamos cobrir um pouquinho de cada pedaço dessa cidade incrível para você chegar lá conhecendo mais sobre tudo. Para começar do começo, vamos falar sobre hospedagem em Amsterdã. Sendo uma das cidades mais caras da Europa para hospedagem, é um ponto muito importante. O lugar de ouro é sempre aquele que é bem localizado, barato e limpo e, claro, as prioridades podem mudar de pessoa para pessoa, mas a gente vai tentar sempre encontrar algo que atinja os três quesitos. Dividindo a cidade em 5 regiões principais e que são as mais centrais de todas, fica mais fácil para vocês entenderem. Começando pelo nosso número 1 no mapa, temos Jordan, vocês viram como tá escrito aí, que é uma boa localização, nem tão central e nem tão afastada assim. O legal é que não é tão cheia de turistas assim e ela é cheia de canais e ruazinhas super bonitinha, super gracinha, bem a cara de Amsterdã mesmo. Dá pra encontrar bons hotéis com preços bem acessíveis e, claro, você tá num ótimo lugar para chegar nos principais pontos da cidade, então é um bom lugar para começar sua busca. O nosso número 2 é o chamado Cordão dos Canais, ou em holandês, Grachtengordel. E é ali que estão os 3 canais principais da cidade e é uma ótima região para ficar hospedado, por também ser bem perto dos pontos principais da cidade. Em contrapartida, é onde você vai encontrar os hotéis mais chiques e um pouquinho mais caros, né? Mas se essa for a sua vontade, se joga num hotel 5 estrelas numa área super central. É caro, mas vale a pena. Já o centro de Amsterdã começa ali na estação central e termina no começo do primeiro canal do cordão. E como todo centro de uma cidade, ele tem seus prós e contras. Por aqui você está bem perto do fervo dos turistas, aquelas ruas barulhentas, sempre cheia de gente caminhando para todos os lados. Mas para quem não se importa com isso, é uma região boa, já que é cheia dos hotéis mais baratinhos e também dos ótimos hostels. O número 4 é a região de De Pijp, que já é bem menos turístico e é um dos bairros mais jovens da cidade, onde você pode encontrar um grande número de barzinhos e restaurantes para curtir a noite. Para você, se você quer se sentir um morador local da cidade e ter uma experiência bem menos turística. E daí dá para ficar até em um Airbnb e ter o gostinho de ter a sua casinha em Amsterdã. O contra desse bairro é que ele fica um pouquinho mais distante dos pontos turísticos, mas dependendo de como você estiver planejando a sua viagem, isso não precisa ser um problema. E a nossa quinta e última região é a de Museumplein, que, como o nome já sugere, é a região dos museus de Amsterdã. Aqui temos diversos museus, a placa de I Amsterdam e também o parque mais famoso da cidade, o Vondelpark. E o mais legal é que a região tem hotéis e hostels para todos os bolsos e gostos, e é um ótimo lugar para você ficar, já que você depende o menos possível do transporte.
leva ao nosso próximo item, que é exatamente esse: como se locomover em Amsterdã. Falando de novo dos estereótipos da cidade, Amsterdã é muito conhecida por ser a cidade das bicicletas, assim como muitas outras cidades da Europa. Mas o que ninguém te conta é que quando você vai pra lá, bicicleta é um meio de transporte de verdade na cidade. Ou seja, se você quer dar um rolê de bike para ver a paisagem e os pontos turísticos, talvez não seja o meio de transporte mais indicado para você. Outra questão importante são os carros. Em quase todos os casos, alugar um carro em Amsterdã não é a melhor escolha de transporte, cara. Você pode quebrar feio a cara. Uma dica que eu queria dar para quem for vir para Amsterdã é: não alugue um carro. Não dá para andar nessa cidade e muito menos estacionar. Essa aqui é uma cidade que não tá projetada mais para andar de carro. Você vê que a galera andava de carruagem aqui e agora o que melhor funciona são as bicicletas. Então, se você estiver pensando em vir pra cá, nem pense em alugar um carro para ficar dando volta na cidade, porque custa muito caro estacionar aqui dentro e os estacionamentos da cidade são bem escassos. A não ser que você vá pegar o carro para visitar outras cidades ali por perto. Dificilmente vai valer a pena ficar com o carro em Amsterdã, entendeu? Galera, uma coisa muito legal aqui de Amsterdã é que tem uns carros que são bem pequenininhos e que faz todo sentido pro tamanho dessa cidade, o tamanho das ruas, e que seria muito legal se tivesse no Brasil também. Olha o tamanho desse carro, cabe uma pessoa dentro. É muito doido. Ele passa, na verdade, na ciclovia junto com as bicicletas e com as motos, o que é muito legal, AP. Imagina você andando num desse, eu não imagino com o tamanho da sua cabeça. Um abraço, não cabe. Isso porque a cidade incentiva o uso de meios de transportes públicos e, claro, das bicicletas como meio de transporte principal dos moradores de lá. Então você vai ver um monte de bicicleta em todo lugar, presa ali nos canais, em todo lugar que der pra amarrar uma bicicleta, os caras amarram uma bicicleta, entendeu? Tem muita. Que é a melhor alternativa para se locomover em Amsterdã? Com certeza é o transporte público. A gente tem metrô, os trams e os ônibus por lá. Exatamente. O tram, ele é tipo um bondinho que fica na terra e tem os trilhozinhos ali. Então ele é praticamente o nosso trem aqui do Brasil. E entre esses três meios de transporte, você sempre vai ter uma rota boa para chegar ao seu destino, seja ele mais no centro ou um pouquinho mais afastado. Uma dica, se você quiser andar de bike lá em Amsterdã, vai num parque, num lugar mais tranquilo, porque como as pessoas usam mesmo bicicleta por lá, o trânsito é caótico, mesmo sendo de bicicleta. Então, cara, você não pode errar, você não pode estar não acostumado a lidar com isso, sabe? Exatamente. Por exemplo, quando eu tentei andar de bicicleta, eu dei de cara numa árvore e caí no chão. Mas isso é uma questão de coordenação mais, né? Hello, darkness, my old friend. Existem diversos tipos de passes de transporte público que você pode comprar, mas aqui a gente vai falar rapidamente dos três que valem mais a pena para os turistas. O primeiro deles é o passe de 1 hora, que, como o próprio nome já diz, dura exatamente 1 hora corrida a partir do momento da compra. A compra pode ser feita diretamente com o cobrador do tram ou do ônibus e custa 2,90 €. Mas como ele só dura 1 hora, se você pretende usar o transporte para todos os lugares e não só de vez em quando, em momentos específicos, ele acaba saindo mais caro. O segundo é o Amsterdam Travel Ticket, que é praticamente pensado especificamente para o turista, já que além de permitir viagens ilimitadas no transporte público, ele também permite que você vá e volte do aeroporto, que pode ser muito bom para sua viagem. Você pode comprar ele com validade de até 3 dias e essa diária dura até as 4 da manhã de cada dia. Ele vale a pena se você vai andar bastante de tram, ônibus ou metrô. E a melhor parte, você compra ele direto no guichê de informações turísticas. Ou seja, você não precisa se preocupar em não entender algo ou a dificuldade de se comunicar, já que ali no guichê eles estão preparados para ajudar qualquer turista. Sim, se você tiver com medo, não sabe como vai fazer a compra, esse guichê aí de informação dos turistas é show de bola. E o nosso último passe é chamado passe diário ou multi-day ticket, que oferece o uso ilimitado dos transportes em Amsterdã. A grande diferença dele para o Travel Ticket é que ele não oferece a ida para o aeroporto e você precisa comprar diretamente de uma máquina que fica nos pontos de venda das empresas de transporte GVB ou nas estações de metrô. Ele tem o melhor custo-benefício de todos os passes que a gente falou aqui e é possível comprar ele com validade de 24 horas a 7 dias. Então, dependendo da duração da sua viagem, ele é ideal. Os preços variam de 7,50 € a 34 € se você for utilizar bastante o transporte público. Pode ter certeza que essa é a melhor opção para você. Uma dica que eu quero dar para quem vai fazer um mochilão na Europa ou tá pensando em fazer um mochilão de trem, é dar uma olhada antes o preço do trem, galera, porque o Eurotrem aqui é muito caro. Para você ir daqui de Amsterdã para Londres, por exemplo, é 150 € só uma perna e vale muito mais a pena ir de avião. Então, se você estiver pensando em fazer um mochilão de trem, bota na conta,
talvez não seja a melhor coisa. E a nossa última dica de transporte é que você precisa lembrar de passar o seu ticket na entrada e na saída do transporte, para que ele seja validado direitinho, tá bom? Então, entrou, passou o ticket, saiu, passou o ticket para passar pela catraca, embora, entendeu? Passando por uma parte essencial da viagem, a gente vai falar sobre o que você pode fazer durante todo o seu tempo em Amsterdã. É claro que a cidade tem inúmeros pontos turísticos que valem a pena ser visitados, mas hoje nós vamos focar nos museus e nos famosos coffee shops. Uma dica importante é você ficar atento aos falsos museus que existem espalhados pela cidade. Por ser uma cidade muito turística, muita gente resolve tirar vantagem disso e decide criar museu pra tudo. Mas na verdade, eles acabam nem sendo museus direito. São umas casinhas onde eles colocam 2 ou 3 coisas relacionadas com aquele tema. E aí a gente tem, por exemplo, o Museu do Queijo, Museu da Vodka, Museu do Sexo. Eles vão tentar te atrair com coisas bem típicas do país e no final a experiência não vai ser tão legal assim do que você ir para um museu de verdade, é lógico. Óbvio. Um dos que vale muito a pena ir é o Museu Van Gogh, que é inteirinho dedicado a um dos maiores artistas da história. E além de ter vários dos quadros mais famosos dele, o museu conta com mais de 200 obras do artista. É pra você se apaixonar. Deu até vontade de chorar aqui, nossa senhora. O ingresso do museu custa 17 euros para os adultos e a dica de ouro é ir nas sextas-feiras, quando o museu fica aberto até às 22 horas e é bem mais vazio do que nos outros horários. Cara, deve ser muito legal ir no museu 10 horas da noite. E além disso, nas sextas-feiras também pode rolar outras atividades por lá, como palestras, shows e várias outras coisas. Então é muito legal e você vai ter uma experiência bem diferente lá no museu. Então, cara, sensacional. E uma das novidades da cidade é o Museu Moco, que tem uma parte inteira dedicada para o Banksy, olha só. Por mais que a arte do Banksy seja muito mais interessante quando vista nas ruas, é legal porque além da gente ver algumas reproduções dos seus trabalhos mais famosos, também podemos conhecer um outro lado desse artista. No Moco também tem trabalhos do Andy Warhol, então você já aproveita para conhecer esses dois artistas incríveis de uma única vez. E a melhor parte, o museu fica do ladinho do Museu Van Gogh, então já dá para emendar um no outro. O único detalhe é que a exibição fica só até maio de 2018, então vai logo, vai correndo, vai correndo. E é lógico, ali na famosa Praça dos Museus ainda temos mais 2 outros museus que são incríveis e definitivamente valem a visita. Um deles é o Rijksmuseum, que é o principal museu de arte da Holanda e tem obras que datam da Idade Média até o século XX, então é uma aula de artes você entrar nesse museu. E o outro, que é o Stedelijk, ele tem várias obras de arte moderna de pintores como Van Gogh e Picasso, então também vale muito a pena visitar. Por fim, a gente precisa falar sobre os famosos e polêmicos coffee shops de Amsterdã. E se você chegou agora, lá o coffee shop é um lugar onde as pessoas vão fumar maconha, já que ela é legalizada no país. É, AP, dá uma olhada no coffee shop aqui. A maconha aqui realmente é legalizada. Isso aqui não é uma grande coisa pra eles. Eu acho que nem devia ser pra ninguém. E se você quiser fumar Amsterdã é um lugar que pelo menos você não vai ser preso. A nossa recomendação é, se você fumar, toma cuidado, não vai dar de bicicleta, porque você vai cair. Um dos mais famosos e mais cheios de turistas é o The Bulldog, mas existem vários outros, como o Shop Trinity, que é um pouco mais afastado do centro e acaba atraindo mais os locais. E o Bock explicou pra gente um pouquinho de como funciona um coffee shop lá em Amsterdã. Uma dica pra galerinha que curte os coffee shops é que existem 2 tipos de maconha. Uma que deixa você feliz e animado e outra relaxado e com vontade de dormir. Tanto que eles marcam no saquinho quando você compra setinha pra cima ou setinha pra baixo. Então cuidado pra não comprar o errado e de repente dormir no meio do rolê, no meio do museu, tá bom? Essa é a dica pra quem curte aí, sei lá, um coffee shop. É importante lembrar que apesar de ser legalizada, é proibido fumar em locais públicos, então você só pode fazer uso se estiver dentro desses coffee shops mesmo. Não vai querer ligar pra sua mãe e te tirar da cadeia na Holanda porque tava fumando em um lugar proibido, hein, cara? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aí se você curtiu essas dicas de Amsterdã, se você já foi pra lá ou não. Um beijo. Boa viagem!